Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Corinthians perde 3 jogadores agora nesta data FIFA. 3 jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Vamos falar também sobre a folga geral dada pelo clube a todos os jogadores. E quando eu digo todos, inclui-se Renato Augusto, que ontem não enfrentou o Palmeiras por estar sentindo dores musculares. E para finalizar, vamos falar sobre o interesse de um clube inglês em outro volante do Corinthians. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, os jogadores do Corinthians ganharam folga no dia de hoje, né? Aliás, hoje, amanhã e quarta pela manhã, são 2 dias e meio de folga, para todo o elenco. Assim entendeu a comissão técnica, assim entendeu o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, todos os jogadores do elenco, e eu disse todos, e aí eu estou incluindo Renato Augusto e Fagner, 2 jogadores que estão machucados, que não enfrentaram o Palmeiras por estarem com problemas físicos. O Fagner, desde a lesão que sofreu contra o São Paulo, não atuou mais, e o Renato, que treinou na sexta, não treinou na sexta, treinou sábado, e ontem não foi nem relacionado para o jogo, por estar com dores musculares, um leve edema na coxa. E aí foi entendido que o Renato não poderia jogar para não agravar este edema e correr o risco de perder o jogador aí para o restante da temporada. Quando você dá folga geral para todo o elenco e inclui 2 jogadores que estão com problemas físicos, eu faço a seguinte pergunta: Renato Augusto e Fagner não poderiam abrir mão destas folgas? E claro que eu entendo, só fazendo um parênteses aqui, que todos têm direito à folga, todos têm direito a curtir a família, aproveitar os filhos, descansar 1, 2 dias sem problema algum. No caso do Renato Augusto, especificamente, ele não atuou contra o Palmeiras por estar com um leve edema na coxa. Não poderia aproveitar a segunda, a terça e a quarta pela manhã para fazer esse tratamento? Ou ele vai tratar apenas em casa, sem acompanhamento do médico, do clube, dos fisiologistas, enfim, dos fisioterapeutas? Então, o Corinthians se reapresenta na quarta à tarde, e aí com a expectativa de que Renato Augusto esteja pelo menos em campo, treinando normalmente, porque no dia 14 o Corinthians volta a campo, sim, de verdade, para jogar. E enfrenta o Fortaleza lá na capital cearense. Um jogo que será, inclusive, uma prévia daquilo que teremos na semifinal da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo entre Corinthians e Fortaleza, né, vai ser na Neoquímica Arena e decidirá a vaga da Copa Sul-Americana lá em Fortaleza. Então, dia 14 é pelo Campeonato Brasileiro. Dia 14 é pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians terá aí 7 dias e meio, porque a gente não pode considerar nem hoje, nem amanhã, nem quarta-feira de manhã. Então, 7 dias e meio para trabalhar, para melhorar essa equipe, para tentar buscar uma evolução, que é muito difícil, porque o time não evolui, o Vanderlei não consegue fazer esse time evoluir, ou também não mostra nenhum tipo de atitude que faça esse time evoluir. Né? Contra o Palmeiras, empatamos, eu acho que em termos de resultado num clássico, ok, eu não vejo nenhum problema em empatar, não vejo, um clássico não, eu acho que é um resultado absolutamente normal, quando 2 equipes de grandeza como Corinthians e Palmeiras se enfrentam, é um resultado normal, mas eu acho que esse período de janela de data FIFA, onde a seleção brasileira joga, então os clubes não vão atuar, é importante trabalhar muito, trabalhar posicionamento, trabalhar tática, né? Tem que fazer esse time render alguma coisa. E aí, eu repito, Renato Augusto tinha que estar trabalhando, tinha que estar fazendo o tratamento, fazendo todo o esforço para recuperar o mais rápido possível esse edema na coxa. Mas, segundo informações, é que todos os jogadores estarão de folga mesmo e só retornam ao clube na próxima quarta-feira, depois do almoço. Quero saber a sua opinião com relação a isso. Coloquei quase a vinheta errada aqui, mas vamos embora. Seguimos falando sobre Maicon. Maicon, é tanto nome, né, gente? É tanto nome. Seguimos falando sobre o Maicon aqui agora.
Maicon, que ontem acabou sendo protagonista do jogo entre Corinthians e Palmeiras. Ele perde um gol que muita gente considerou feito, mas ele chega errado na bola, ele não chega com o corpo equilibrado para bater na bola. Yuri Alberto dá o tapa um pouquinho mais, talvez um pouco atrás da onde deveria, e acabou dificultando a finalização do Maicon. E o Maicon, no final da partida, ele protagonizou um lance realmente bastante feio. A entrada que ele deu no Endrick, né, uma jogada extremamente violenta, feia, e eu faço uma ressalva aqui, o Maicon não é um jogador violento. O Maicon não tem um histórico de jogador agressivo, de jogador que costuma bater, de jogador de expulsão. Não, o Maicon é um cara que tem um histórico de bom comportamento dentro de campo. E o lance foi tão forte, e o próprio Maicon reconhece isso no lance. Ele levanta, ele não reclama, ele dá 2 tapinhas ali assim ao lado meio que nas costas do Daronco, toma o amarelo e o vermelho vem na sequência. Ele nem olha para o cartão vermelho. A informação que se tem é que o Maicon foi ao vestiário do Palmeiras pedir desculpas ao Endrick, conversou com o Endrick, lamentou o episódio. Eu tenho certeza que o Maicon não gostaria de levar aquele tipo de entrada, que é realmente um lance que pode machucar e feio, pode tirar um jogador de uma competição, pode, enfim, complicar a vida de um profissional. E ele entendeu isso, reconheceu, pediu desculpas ao Endrick, mas que também sirva, claro, de exemplo, porque mesmo num lance que é um contra-ataque, se o carrinho é no chão, talvez menos mal, mas claro que o carrinho é sempre condenável em qualquer situação, né? Mas quando pega de lado, né, quase no joelho ali, é realmente perigoso. Mas o Endrick aceitou, o Maicon teve a generosidade e a humildade de pedir desculpas, de reconhecer o erro, e ficou tudo bem entre eles. Mas claro que sirva de exemplo isso também. E aí, seguindo sobre o Maicon, existe um clube inglês, tá, interessado também no jogador. Além do Gabriel Moscardo, que tem negociações aí com o Chelsea, e essas negociações seguem em andamento, o Maicon teve o interesse de um clube inglês. Essa informação foi trazida pelo jornalista, deixa eu passar o nome certinho, o Ekron Konur, tá, na sua rede social. Ele trouxe que um clube inglês está disposto a levar o Maicon no final da temporada, tá? O Maicon está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar. O Corinthians pagou 500 mil euros para ter os direitos econômicos, para ter a manutenção do jogador nesta temporada. Claro que os direitos econômicos pertencem ao Shakhtar. Então o Shakhtar quer negociar o Maicon na próxima janela e provavelmente o destino dele não será o Corinthians de novo. Ele deve sim se transferir para a Europa, possivelmente para a Inglaterra. O nome desse clube não foi divulgado. Neste momento, as janelas de transferências elas estão fechadas na Inglaterra, tá? Em alguns países europeus ainda está aberta. Por exemplo, a Bélgica, que negocia aí com o Felipe Augusto, é até o dia 6. Mas Inglaterra mesmo já fechou no dia 1º. Então, existe a possibilidade do Maicon se transferir para o futebol inglês ao final da temporada 2023, tá bom? Só para que a gente comece a imaginar aí qual será o cenário para 2024. Deve perder o Moscardo, deve perder o Maicon e outros jogadores que vão parar. Enfim, Bruno Mendes que não tem definida a situação. Então, por falar em Bruno Mendes, gente, lembrando, 3 jogadores do Corinthians convocados para a seleção. Bruno Mendes, pela seleção uruguaia, Gabriel Moscardo, seleção olímpica, e Matias Rojas, seleção paraguaia. Então, esses 3 jogadores não participarão deste período de treinamentos na data FIFA, tá? Então, o último a ser convocado ali, Bruno Mendes, pelo Uruguai, Matias Rojas, que tem jogado, segundo informações, no sacrifício pelo Corinthians. Segundo informações, repito, saiu do jogo de ontem com o tornozelo bastante inchado. Foi convocado pela seleção paraguaia. Será que vai jogar? Vai jogar bem? Vai jogar em alto nível? Se jogar bem lá na seleção paraguaia, eu acho que esclarece muita coisa dentro do Corinthians hoje. E o Gabriel Moscardo, que vai servir a seleção olímpica, tá bom? Então, 3 jogadores fora aí nesse período, mas segue o restante do elenco trabalhando a partir da quarta-feira, no período da tarde. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, muito obrigado pela companhia, se inscreva no canal e à noite, às 21 horas, eu volto com a nossa live. Valeu? Abraço a todos, tchau, tchau.